Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à sexta edição do Tech Talks das Federais. Este é o nosso espaço de diálogo técnico, colaboração e aprendizado coletivo sobre os desafios reais da tecnologia e informação no ensino superior público brasileiro. Hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025, estamos encerrando o ano com uma pergunta que tira o sono de qualquer profissional de infraestrutura. Quais estratégias garantem que os sistemas críticos da universidade nunca parem? Estamos falando de zero downtime, alta disponibilidade, resiliência operacional, ou traduzindo, como garantir que ninguém precise acordar às 3 horas da manhã porque o seu sistema de matrículas travou, ou o banco de dados atingiu o limite de conexões no pior momento possível. Esta é a nossa última edição de 2025 e não poderia ser mais especial. Realizamos este encontro com a coorganização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, instituição que celebra 20 anos dos Sistemas Integrados de Gestão SIG. São 2 décadas sustentando a gestão universitária nacional com o SIG-A, o CIPAC, o SIG-RH, rodando em produção para mais de 100 instituições públicas de ensino e administração em todo o Brasil. Quando um sistema crítico sai do ar, a universidade para. Matrículas são interrompidas, folha de pagamento atrasam e pesquisas também ficam comprometidas. A credibilidade institucional é abalada e sabemos que disponibilidade não acontece por acaso. É resultado de engenharia, planejamento, monitoramento proativo e adoção de práticas modernas de operação. Nossa programação traz experiências concretas de quem mantém sistemas no ar 24/7. Wexley Viara, líder de administração de banco de dados da UFRN, apresentará escalabilidade em PG Balser, mostrando como eliminar gargalos críticos de conexão e multiplicar a capacidade de atendimento sem comprometer performance. Na sequência, Henrique Dutra, líder técnico da equipe de plataforma da UFRN, conduzirá a palestra principal, Zero Downtime nos sistemas SIG-UFRN, revelando como a universidade eliminou indisponibilidades não planejadas, adotando práticas DevOps e transformando a operação de TI em uma máquina confiável e previsível. Vocês vão poder participar também aqui pelo chat, enviando perguntas, e não se esqueçam, ao final, de garantir o certificado de participação através do check-in nos últimos minutos do evento. E vamos lá, começar? Convidamos agora os representantes institucionais para a abertura oficial desta sexta edição. E para abrir agora, então, oficialmente a sexta edição dos Tech Talks das Federais, convidamos quem representa a visão estratégica da nossa instituição anfitriã. Com grande satisfação, passo a palavra ao professor Josué Vitor de Medeiros Júnior, atual pró-reitor adjunto de Planejamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Josué, o microfone é seu. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo seu convite, participar do Tech Talks, um evento tão diverso e o Fábio tocou numa questão importante, o quanto o evento trata de desafios reais e o quanto a TI precisa lidar com desafios reais o tempo todo. A gente tem acompanhado a evolução da TI, aliás, talvez por coincidência, historicamente, minha tese de doutorado lá no início dos anos 2000 foi sobre os sistemas SIGs da UFRN e hoje nós celebramos os 20 anos de desenvolvimento dos sistemas e que mostra a importância deles em relação nacional e fazer com que as atividades, não só da nossa instituição, mas diversas outras IFES possam acontecer. Algo que nos chama muita atenção e o quanto a TI tem sido desafiada, não apenas na questão tecnológica, mas nas diversas dimensões,
Hoje a gente tem um tema também tão relevante, né? Como manter os sistemas críticos funcionando, considerando que as nossas instituições elas são tão diversas, né? A FRN, por exemplo, nós temos aproximadamente 43 mil alunos e quase 6 mil servidores terceirizados, enfim, e é uma diversidade enorme para fazer com que os desafios e que a TI consiga atender a esses desafios tão grandes, de áreas tão distintas, de conhecimento e de processos administrativos e acadêmicos tão distintos. Então, eu queria dizer o quanto é a minha satisfação, desejar a vocês um bom evento, dizer o quanto a TI realmente precisa ter que lidar com essas questões. Eu vi que duas dos Tech Talks foram sobre IA, e o quanto, por exemplo, a IA traz um desafio enorme, não apenas para fazer o modo 1 de sustentação das atividades, mas aqui olhar para o modo 2, que é o modo de inovação, e de fazer com que a tecnologia avance e a TI possa entregar inovação para as instituições, olhando para questões tão díspares e não apenas tecnológicas, além do letramento tecnológico, olhar também para questões relacionadas ao uso ético e responsável por parte das pessoas e dos usuários, para a qualidade e confiabilidade de dados, etc. Tudo isso para dizer a complexidade e para dizer também o quanto a TI é importante, é um pilar estratégico para a nossa instituição e para todas as demais. Desejo a vocês um bom evento, que aproveitem e, mais uma vez, agradecer a participação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Josué, por destacar o papel estratégico da tecnologia no planejamento universitário, especialmente neste momento da celebração dos 20 anos do sistema SIG. Seguimos agora com quem vive diariamente o desafio de manter sistemas críticos disponíveis 24/7. Convido o André Medeiros Dantas, superintendente adjunto da STI da UFRN, área que sustenta a operação dos sistemas que atendem centenas de milhares de usuários simultâneos, que são referência nacional em confiabilidade. André, o espaço é seu. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo. Bom dia, colegas. Na verdade, primeiramente, queria repassar a palavra do professor Madruga, que é o nosso superintendente titular, que eu estou representando ele hoje, não pôde participar, mas pediu que eu repassasse alguns agradecimentos aqui, tá? Primeiro, agradecer também ao CGTIC por nos receber, para a gente poder compartilhar algo que a gente sempre gosta de fazer, para compartilhar e receber e trocar ideias, trocar a experiência sobre temas específicos. Esse é um tema bem importante para a gente. Queria agradecer ao professor Josué, um parceiro bem antigo da gente, como ele comentou, ele é da área e hoje há algum tempo já na área de gestão, mas ele é um parceiro bem antigo com a gente, várias iniciativas importantes, a gente tem bastante orgulho de ter ele como esse parceiro estratégico para a gente. Queria agradecer ao nosso time técnico, aos nossos analistas que vão apresentar os conteúdos hoje, tá? O Exley e Henrique. Como eu comentei, é um conteúdo bem importante para a gente. Nem sempre a gente teve esse nível de disponibilidade. Eles dois, junto com a direção de sistemas, foram os responsáveis por tornar esse desempenho, como eles vão comentar hoje, tá? É um tema que a gente comentou, foi um dos trabalhos apresentados no WTKIFs, né? O nosso workshop é promovido pelo CGTIC. Desse ano, gerou, inclusive, algumas trocas de ideias no evento, e por isso a gente também quis trazer para o Tech Talks de hoje, assim como depois a fala de Henrique, um pouco mais aprofundada no tema de disponibilidade, tá? E eu acho que essa é uma das grandes importâncias do próprio evento Tech Talks. Eu acho que tem sido um sucesso que nasceu esse ano em nível nacional, né? E acho que a gente espera muito que ele se mantenha aí por vários e vários anos, que eu acho que era uma necessidade forte da gente, como instituição, ter esse outro espaço além do workshop, que é o evento nacional,
mas esse espaço mais recorrente. E aí a gente deixa também o agradecimento e parabenizar também a própria a coordenação dessas atividades do Tech Talks pela própria Unifesp, tá? É o agradecimento e a parabenização justamente por esse ano, esse primeiro ano de evento nacional, que é tão importante para a gente deseja sucesso ainda por muitos outros anos. E é isso, a gente fica à disposição, vamos tentar conversar e trocar experiências aqui no evento, mas também ficamos à disposição para, depois do evento, qualquer coisa, marcar algumas leads específicas para trocar ideias e passar em alguns detalhes para qualquer outra instituição que tenha interesse. Tá bom? Então, bom evento a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Excelente, André. Também cumprimentando, então, o Madruga, aí, o superintendente-geral aí da STI. Obrigado por compartilhar a perspectiva aí da STI UFRN, que há 2 décadas mantém a infraestrutura da missão crítica disponível para todo o país. E agora, ampliando o diálogo para o cenário nacional, convido Felipe Sanches Bueno, que é vice-representante da região sul no CGTIC da Andifes e diretor da Agência de Tecnologia de Informação e Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Felipe, é uma honra contar com você também nesta edição. Bom dia mais uma vez, pessoal. Muito legal ver toda essa turma reunida. Bom, hoje eu estou representando aqui a querida Lidiane, que sempre faz esse bom papel de liderar todos nós e de enriquecer a gente sempre com as iniciativas do CGTIC. Bom, queria agradecer também a participação e a disponibilidade da UFRN nesse último Tech Talks do ano, né? No ano que vem, com certeza, vamos ter mais. A gente vai dar continuidade nessa ação que só tem acontecido em razão da disponibilidade de outros colegas, de outras federais, em compartilhar o conhecimento, a disponibilidade das equipes em mostrar o know-how ou as ações que vêm sendo aplicadas em suas instituições. Quero agradecer mais uma vez ao Josué, ao meu colega Madruga, ao André e toda a sua equipe, pela disponibilidade mais uma vez, e falar desse tema que faz parte da nossa rotina, do nosso desafio diário, que muitas vezes assusta, né? Muitas vezes, por mais que estejamos preparados, a gente, de fato, como o Fábio falou, acorda 3 horas da manhã, corre para lá e para cá. Com certeza temos alguns heróis em cada uma das federais, e esse momento de compartilhar, se unir, né, dividir, com certeza enriquece, né? Então, quero que todos tenham um bom evento, né? Que aproveitem esse momento que a gente tem de incentivar o pensamento técnico, a colaboração. Então, desejo mais uma vez um bom evento a todos. Muito obrigado, Felipe. Também aqui saudando a Lidiane, que é a presidente do Colégio Gestor, da CGTIC e da Andifes. E aí pela revisão regional, né, e pelo trabalho de articulação nacional que se fortalece a TIC nas universidades federais pelo trabalho aí de vocês em conjunto. E para encerrar esta mesa de abertura, convido Alexandro Cardoso Carvalho, que é representante da coordenação local pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, também integrante do Comitê Científico do CGTIC, que vem colaborando ativamente na consolidação do Tech Talks como espaço permanente de inovação e aprendizado coletivo. Alexandro, sua vez. Obrigado, Fábio. Não, só continuando, agradecer sempre a Lidiane, né? A Lidiane tem um papel fundamental em todas essas articulações. Eu acho que ela trouxe uma energia nova para essa possibilidade de a gente unir. A gente começou trazendo essa questão do Tech Talk na Unifesp em 2024, com a ideia justamente de trabalhar compartilhamento do conhecimento entre as áreas técnicas, áreas acadêmicas e científicas. E de lá para cá, o evento se consolidou hoje, já no 2º ano, agora no aspecto nacional, como um espaço essencial para a troca de conhecimentos, né? Uma troca de conhecimentos que vai desde as questões teóricas avançadas, do hype do momento, como inteligência artificial, até questões operacionais,
Por quê? Porque nós temos umas dezenas de universidades federais que vivenciam e trazem sempre os mesmos problemas. Nós todos temos que ter sistemas acadêmicos, temos que ter sistemas administrativos, temos que ter data center, temos conectividade, mas sempre tentamos resolver os nossos problemas de forma meio que individualizadas. O único momento que nós tínhamos de uma troca de conhecimentos mais ampla era o WTKIFs, né? E justamente em 2024, quando nós iniciamos o Tech Talk, eu assumi como coordenador científico do WTKIFs em 2024 e 2025, e também trazendo essa mesma questão. Temos que compartilhar conhecimentos, temos que aprender com as nossas áreas, né, mesmo dentro da própria instituição, como conversar com as áreas acadêmicas, técnicas, etc., e otimizar recursos, certo? E otimizar o aprendizado é otimizar recursos. Quando a gente aprende junto, a gente erra menos, a gente acerta mais, e a gente consegue resolver problemas que impactam a comunidade universitária, a comunidade acadêmica, de forma mais rápida e eficiente. Então, nesse sentido, tanto no WTKIFs desde 2024, na gestão do CGTIC e na incentivo ao Tech Talk, a Lidiane Cristino, que é a superintendente aqui da Unifesp, também teve um papel importante de incentivar, de organizar, de dar esse espaço para a gente. Então, como é o último do ano, eu queria fazer um agradecimento público a ela não está aqui presente, né? O Ariano Suassuna disse que a gente tem que falar mal pela frente e elogiar pelas costas, né? Então, eu estou fazendo isso. E agradecer a ela esse momento e dizer assim, ano que vem deve ter mais, né? O Fábio Falco vai dar algumas falas no final, e a gente tem que pensar em como a gente pode continuar escalando esse momento para que a gente atinja mais a comunidade com um projeto de transferência de conhecimento. Muito obrigado, Fábio, por também estar à frente desse espaço e ter concretizado essa ideia nesses 2 anos. É isso, gente. Vamos aproveitar agora a fala e ver o que interessa. Perfeito, Alexandro. E com estas falas que representam um compromisso coletivo com a inovação tecnológica no ensino superior brasileiro, declaramos oficialmente aberta a 6ª edição do Tech Talk das Federais. E encerrando 2025, celebrando os 20 anos do sistema SIG do UFRN, plataforma que revolucionou a gestão universitária nacional e hoje sustenta mais de 100 instituições em todo o Brasil. E vamos partir com eles para a nossa programação técnica. Nosso relato técnico mostra como soluções enxutas e bem planejadas podem transformar completamente a escalabilidade e a confiabilidade dos bancos de dados institucionais. Quem nunca enfrentou o clássico problema de um pool de conexões estourado no momento de maior demanda? Matrícula online, fechamento de folha, início de semestre, e banco travado, e aquela sensação de pânico. O Wexley Viana, ele é mestre em design e líder de administração de banco de dados da UFRN e vai apresentar a escalabilidade P-G-Bouncer na UFRN, revelando como a universidade eliminou gargalos críticos de conexão com Postgre, multiplicou a capacidade de atendimento, reduziu custos operacionais. Sabe quando aquele sistema trava porque tem gente demais tentando acessar ao mesmo tempo? O PG Bouncer resolve exatamente isso, organizar o fluxo de acessos para que o banco de dados não fique sobrecarregado. É como criar uma fila inteligente que mantém tudo funcionando e de forma estável, mesmo nos horários de pico, com milhares de usuários simultâneos nos vários sistemas. Wexley, a palavra é sua. Bom dia. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom dia, eu me chamo Wexley, né, sou administrador do banco de dados aqui na STI-UFRN, e hoje vamos falar sobre a escalabilidade com o uso do pool de conexão PG Bouncer. O nosso estudo de caso foi baseado no período de rematrícula na UFRN. Então, o nosso cenário do nosso problema, né, é a utilização do SIG-AA nesse período de início das aulas, mais o período de rematrícula, que é a operação onde os alunos matriculados eles demonstram a intenção continuar no curso. Então, no nosso cenário da UFRN, a gente atende um sistema acadêmico SIG-AA mais de 43 mil alunos. Nosso estudo foi da rematrícula 2023.2. Então, aqui, nos primeiros horários, né, de acesso ao sistema, nós percebemos um pico de acesso
na casa dos 14 mil conexões. Então, geralmente, né, na rematrícula, a gente tem esse pico de acesso nas primeiras horas do dia. Então, a nossa infraestrutura, né, que eu quis demonstrar a nossa infraestrutura do SIGA-A. Nesse período, a gente tinha o SIGA-A configurado com 28 instâncias, tá? Cada instância dessa com um pool de conexão de 50 conexões, tá? Então, quando a gente multiplica as 28 conexões pelo pool, nós temos um total de conexões de 1.400 conexões. Então, a nossa infraestrutura do banco, do SIGA-A, é bem robusta, de 110 GB, 40 CPUs, né, e o máximo conexões de 1.400. Então, aqui eu quis demonstrar o tamanho do problema, né? Tem a rematrícula com o pico de acesso de 14 mil, né, acessando o SIGA-A, né, e o banco suportando 1.400 conexões. Essas 1.400 conexões, elas representam 35 vezes o número de CPUs. Mais à frente a gente vai entender porque isso é complexo, né? Essa quantidade de conexões no banco. Então, a gente tem uma falsa ilusão que o banco, a gente pode demandar o quanto necessário ao banco, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a aplicação sente falta de conexões, e aí a gente vai para o administrador do banco e diz, aumenta aí o número de conexões que a aplicação não está suportando, né? E às vezes por falta de conhecimento, por falta de experiência, a gente vai e aumenta demasiadamente esse número de conexões, e aí a gente passa a ter um cenário de degradação. Então, essas conexões, elas têm que estar bem configuradas, pensadas de acordo com a infraestrutura do banco de dados. Senão, o banco ele vai suportar as conexões, mas ele vai passar a entregar de forma não desejada, né, de forma lenta, e aí a gente configura o cenário de degradação do banco. Então, em resumo, né, nesse período de rematrícula, a gente enfrentava picos de acesso, principalmente nas primeiras horas do dia, né, 8, 9, 10, até meio-dia, um grande número de acessos, e aí o banco aceitava essas conexões, mas aí começava um cenário de degradação de toda a infraestrutura, né? Então, começavam as reclamações, né, os questionamentos, porque o sistema está lento e tal. Então, assim, a gente teve que passar por vários períodos de rematrícula para poder entender e poder realmente pensar numa forma de resolver o problema, né? Então, a gente tinha degradação do banco, e o banco começava a entregar consultas lentas, e aí a gente tinha esse cenário posto, né? Então, a gente começou a pesquisar, a estudar a literatura, e começamos a entender que precisávamos implementar um pool de conexão, né? E a ferramenta escolhida foi o PG Balsa, que ele tem a missão exclusiva de fazer esse papel de pool de conexão. Então, a intenção era a gente entregar para o banco só o que ele conseguisse realmente atender. Então, aqui eu trouxe alguns gráficos, né, que representam a questão das conexões, tá, por estado. Então, a gente tem as conexões idle, são as conexões ociosas, temos as conexões ativas. Então, percebam aqui que a gente tem um grande número de conexões ociosas, apesar de elas serem ociosas, elas consomem recursos, principalmente de CPU, tá, porque cada conexão abre um processo. Então, principalmente nas primeiras horas, a gente tem um número bem elevado de conexões. O gráfico de baixo, ele representa o termômetro do banco, né, o que o banco entrega, são as transações por segundo. Então, percebam que a gente tem aqui um número baixo, tá, abaixo de 2.000 transações por segundo. Mais à frente eu vou demonstrar como o PG Balsa nos ajudou a melhorar esses números, tá? Então, aqui eu trouxe duas métricas, né, a carga de CPU e o consumo de memória. Percebam aqui que essa linha vermelha é o nosso limite de CPUs, são 40 CPUs. E a linha verde representa a quantidade de processos. Então, percebam que nesse período de rematrícula, principalmente nas primeiras horas, a gente tem um número muito elevado de processos na CPU, tá? Isso ocasiona fila e ocasiona justamente o nosso cenário de degradação. Então, percebam que o consumo de memória não era o nosso problema em momento nenhum, nós sempre tivemos memória disponível. Então, o nosso problema realmente, o nosso gargalo estava no consumo de CPU. Então, aqui a gente tem a nossa arquitetura, né, como eu já tinha citado antes, a configuração do banco que a gente utiliza é o Postgres, então, com 110 GB de memória, que não era o nosso problema, os 40 CPUs, e a nossa configuração de conexões, sem o PG Balsa, a gente recebia até 1.400 conexões.
e com o PG Balsa a gente passou a trabalhar com 160 conexões. Então, como é que a gente chegou nessas 160 conexões? Né? A gente, com base na literatura, sugeria 4 vezes o número de conexões por CPU. Então, 4 vezes 40 dava 160 conexões. Então, a gente partiu desse número para iniciar nossa configuração do PG Balsa, né? Nosso ponto de conexão. Com isso, a gente conseguiu aumentar, tá? O tamanho da configuração das nossas conexões. Então, cada conexão ela tem uma configuração de memória utilizada. Então, com essa configuração de memória, a gente conseguiu fazer com que o Postgres trabalhasse menos em disco e utilizasse mais memória, tá? Essa configuração é importante porque, assim, eu tenho que trabalhar essa configuração com base no número de conexões que eu tenho. Porque se eu tiver muitas conexões e eu configurar um número muito alto, e aí eu posso estourar minha memória, tá? Aí, aqui eu trago uma comparação do antes do PG Balsa, depois do PG Balsa. É importante aqui frisar que a gente escolheu o modo transacional do PG Balsa, tá? Onde a conexão ela está ativa apenas durante a transação. Então, a gente consegue multiplexar as conexões e não, né, no outro modo, no modo session, que a conexão fica atrelada a toda a sessão do usuário. Então, nesse modo, a gente consegue multiplexar uma conexão, ela consegue atender bem mais transações. Tá? Então, aqui eu mostro no lado esquerdo os 2 gráficos antes do PG Balsa, tá? Então, vejam aqui realmente que a gente tem um número de conexões muito alto, né, na base de 1000 conexões. E o nosso gráfico aqui embaixo de transações por segundo, que, como eu falei antes, é o nosso termômetro, né, o que o banco entrega, está bem abaixo aqui das 2000 transações por segundo. E aqui no lado direito, né, percebam que a gente é até contraditório isso, porque assim, a gente conseguiu entregar mais transações com menos conexões, né? Então, percebam aqui que a gente conseguiu derrubar essas 1000 conexões ociosas para a casa das 200 conexões e atender conexões ativas com apenas 50 conexões. Então, assim, com menos, a gente conseguiu entregar mais, tá? Então, vejam aqui no gráfico de baixo, né, a gente chegou a bater aqui quase 5.000 transações por segundo. Então, assim, realmente foi um ganho bem considerável. Então, aqui a gente traz os resultados, né, a redução realmente de conexões ociosas e ativas, né, o consumo de CPU, aqui vejam no gráfico abaixo, né, de verde, e aí já foi na rematrícula 2024.2, a gente conseguiu manter a carga de CPU abaixo, né, bem abaixo das 40 CPU disponíveis. Então, a gente consegue hoje trabalhar ali no nível de 50% do nosso consumo de CPU, né, e entregando um número de transações aqui bem maior, tá? Então, aqui vejam as sessões ociosas e as sessões ativas. Aqui o comparativo dos 2 períodos, né? Então, no período sem o PG Balsa, eu tinha muitas conexões e passei a trabalhar com um número de conexões bem menor. E aí, quais foram os resultados, né? A gente conseguiu diminuir o tempo das consultas, tá? Caindo das casas dos segundos para os milissegundos, né? E aqui, novamente, um comparativo, né, do consumo de CPU, né? Vejam em amarelo, que é o período sem o PG Balsa. Então, a gente realmente tinha um enfileiramento, né, de processos. Com isso, nosso cenário de degradação do banco. E aqui à direita, né, é um comparativo dos 2 períodos das transações por segundo, né? Que é a entrega que o banco faz. Então, percebam aqui de amarelo é o número de transações na casa aí de 1.000, 1.500 transações por segundo, e com o PG Balsa, né, com menos conexões, a gente conseguiu ir para mais de 4.000 transações por segundo. Então, foi um ganho realmente considerável. E aqui um gráfico abaixo, né, do tempo médio de execução das consultas. Então, de amarelo, um tempo bem alto, na casa dos segundos, e de verde aqui, com o PG Balsa, na casa dos milissegundos. Esse gráfico aqui, né, é um gráfico que demonstra a questão da execução das solicitações de matrícula por hora, tá? Então, o primeiro gráfico é no período sem o PG Balsa, tá? 2023.2. O primeiro dia aqui é o período de azul, de cor azul, então percebam que a gente tinha um volume pequeno, né, de solicitações de matrícula por hora.
No primeiro dia, a gente conseguia atender 46% apenas, tá? E com o PG Balsa, veja que o gráfico está bem diferente, né? Então, no primeiro dia, a gente passou a atender um número bem elevado de solicitações de matrícula por hora. Então, a gente passou a atender no primeiro dia 75% das solicitações. Então, percebam que realmente a gente tinha um cenário de degradação. Esses 46% refletiam justamente a degradação do banco, né? O sistema caótico, o sistema lento, né? Muitas vezes não conseguia concluir as operações. Então, isso se reflete realmente nesses dois gráficos aqui. Então, as considerações finais, né? Então, o pool de conexão ele é extremamente importante quando você tem um cenário de alta concorrência e escalabilidade de conexões, né? A gente entendeu que realmente a gente precisava, né, proteger o banco e deixar o banco trabalhando apenas com aquilo que ele tem capacidade para trabalhar, né? Então, a gente implantou o PG Balsa e conseguiu fazer, né, criar essa barreira protetora para o banco, passar a entregar só o que ele realmente precisava. Então, a gente teve uma melhoria, né, na questão da estabilidade, escalabilidade, né? O PG Balsa é importante frisar que ele não faz a otimização de consulta, de modelagem, o papel dele é apenas fazer o papel de pool de conexão, né? Então, ele faz realmente essa questão de enfileiramento das conexões e vai entregando ao banco apenas o que o banco consegue trabalhar, né? Então, o nosso foco foi nesse período de rematrícula, nesse estudo aqui, dessa apresentação, foi apenas nesse período que era realmente era o nosso período bem caótico. E, assim, uma coisa bem importante aqui é que essa solução do PG Balsa, ela pode ser replicada para toda a nossa rede, né? Toda a nossa rede de cooperação que usam cigarro. Então, realmente foi uma conquista importante, essa configuração do PG Balsa, porque realmente nós conseguimos estabilizar o nosso sistema e hoje nós passamos por esses períodos sem maiores desgastes, né? Então, era isso que eu queria apresentar a vocês. Aqui eu deixo os nossos contatos, tá? O meu e-mail, o site da cooperação, e fico aberto aí para as dúvidas. Que legal, Wexley. Vamos aqui abrir para nossa rodada de perguntas. Pessoal, podem ir colocando aqui no chat perguntas para nosso amigo aqui da UFRN sobre essa parte aí de escalabilidade. Wexley, qual que é o grande desafio? É possível a gente usar, por exemplo, esse tipo de solução que vocês usaram para outras universidades federais? Como é que você imagina isso? Sim, com certeza. Principalmente as que estão dentro do nosso ciclo de cooperação, né? A gente tem o compartilhamento dessas ferramentas. Pergunta aqui do Rogério Brito. Aqui na Universidade de Brasília, implementamos o PG Bouncer no modo Transaction e visualizamos uma melhoria incrível. Porém, tivemos problemas com os prepared statements do sistema. Então, alteramos o modo Session, mas não vimos melhoria e por isso descontinuamos o PG Bouncer. Como vocês implementaram o PG Bouncer no modo Transaction e trataram esses problemas de prepared statements? Inicialmente, nós enfrentamos esses problemas também, né? Nós só fizemos uma validação no nosso ambiente de sustentação e nós não utilizávamos o Prepare Statement, nós desabilitamos. Nas versões mais novas do PG Bouncer, ele já permite a utilização do Prepare Statement. Então, hoje, nas versões mais novas, né, a gente atualizou o PG Bouncer e a gente hoje utiliza a questão dos Prepare Statements. Mas, inicialmente, tivemos esse problema e abrimos mão de utilizar os Prepare Statements. Então, a gente desabilitava, o PG Bouncer ele dá essa possibilidade de você desabilitar o uso do Prepare Statement. Complementando aqui a pergunta do Rogério, Pablo Lima pergunta sobre como é que vocês trataram os preparative statements de forma mais detalhada. Como eu disse, né, no caso, a gente realmente deixou a gente não utilizava o preparative statement, né, a gente desabilitou. Então, o PG Bouncer, ele trabalhava sempre até
o lançamento da versão que possibilitasse o uso dos prepare statements. Então, a gente, na verdade, teve um pouco, né, na perda de performance nas consultas, né, porque o prepare statement ele é uma espécie de cache, né, então, assim, a gente abriu mão disso para utilizar realmente para ter os ganhos no modo transaction. Então, foi uma opção que a gente aderiu, né. Bacana, Wexley. E quais seriam os próximos passos agora, né? Vocês já apresentaram esse relato técnico. Como é que vocês imaginam agora evoluir o tema relacionado à escalabilidade e confiabilidade de banco de dados institucionais? A gente pretende fazer alguns estudos em outros módulos, né? E realmente aperfeiçoar essa questão do uso do pool para esses demais módulos. Pergunta aqui da Silvia Borawick. Essa documentação de vocês implementada está ou será compartilhada de alguma forma? Sobre o PGBounce, a gente está evoluindo na implementação da documentação para a gente poder liberar para todas as instituições. Antônio Rocha, da Universidade Federal do Espírito Santo, seria disponível disponibilizar o material? E o Rogério Brito complementa aqui a pergunta anterior sobre se o PGBounce permite utilizar prepared statements. Sim, nas versões mais novas, o PGBounce já permite o uso do prepared statements. Rogério pergunta aqui também sobre o Max Threads do JBoss. Qual o valor que vocês utilizam? Max, aqui eu não entendi. Max Threads do JBoss. Qual o valor que utiliza? Acho que é uma pergunta bem técnica aí também. Eu não sei se ele está se referindo à questão do tamanho do pool, né, do JBoss. O tamanho do pool do JBoss, para essa configuração que a gente trabalha, era 50 conexões por pool. Pablo Lima, as instâncias dos sistemas SIG que vocês utilizam estão em container? Não, a gente usa VMware. A Silvia Borock colocou aqui container, por aqui na Federal de FS estamos testando. Rogério Brito, nível HTTP da porta, AJP 8009. Qual o valor do Max Threads que utiliza? De novo, bem complexo, acho que a pergunta. Essa pergunta ela é bem específica, e assim, aqui na UFRN a gente tem uma boa distribuição da questão técnica. Então, assim, eu não vou saber responder especificamente, é uma pergunta bem específica, essa parte do sistema, porque a minha parte é mais a parte de banco de dados. Então, assim, se o colega quiser enviar um e-mail aqui para a gente, eu entro em contato com a equipe responsável e me responsabilizo de responder o colega. Mas, como é uma informação bem específica, o colega Henrique está respondendo aí no chat. Mas pode me enviar um e-mail que eu me encarrego de repassar aqui para a equipe e responder. Joia. E a Silvia aqui é da Fronteira Sul. Obrigado, Silvia, pelas perguntas. Bom, aí o pessoal está fazendo perguntas bem técnicas, né? São muito específicas, né? Vamos deixar aqui, depois o pessoal vai respondendo. Temos aqui o e-mail, então, do Wexley, vocês podem continuar outras questões na sequência diretamente para ele. Obrigado, Wexley. Excelente apresentação. Obrigado por compartilhar. Perfeito. Esta experiência prática sobre escalabilidade e otimização de conexões é um tema crítico para quem gerencia banco de dados em produção. E agora vamos para o próximo momento aqui da nossa 6ª edição. E se você já passou pela experiência de enfrentar um incidente em pleno horário de pico, sabe o peso que é manter esses sistemas críticos no ar 24/7.
Não estamos falando apenas de disponibilidade teórica, estamos falando também de uptime real, de estratégias que funcionam em produção, de arquiteturas que não te acordam às 3 horas da manhã. Henrique Dutra, ele é mestre em engenharia de software e é líder técnico da equipe de plataforma da UFRN, conduzirá a palestra Zero Downtime nos sistemas SIG UFRN, estratégias para garantir a disponibilidade contínua dos sistemas críticos universitários. Henrique começou como desenvolvedor no SIGA, liderou a modernização desse sistema, foi pioneiro na prática DevOps, consolidou pipelines automatizados que revolucionaram a entrega do software na UFRN. Hoje foca em performance, resiliência e confiabilidade dos sistemas que atendem mais dessas 100 instituições federais pelo país. E esta palestra irá revelar como a UFRN eliminou indisponibilidades não planejadas, adotou monitoramento proativo, integração contínua e transformação da operação da TI em uma máquina previsível e confiável. Henrique, pode começar. O microfone está off. Bom dia, pessoal. Eu trabalho aqui na UFRN desde 2010, né? Eu comecei aqui como analista de desenvolvimento. Trabalhei muitos anos na equipe do SIGA, né? Cheguei a ser coordenador. E aí, em 2013, quando começou esse tema mais de DevOps, né? Como na faculdade eu sempre me interessei muito por esse tema, eu quase fui para a área de redes no início da faculdade. Sempre usei Linux em casa, desde a adolescência, sempre fui aquele, né, o nerdão. Então, quando começou a surgir esse tema de DevOps, né, coisa que podia conciliar duas coisas que eu gostava muito, que era programação e essa área mais roots de redes, acendeu aquela luzinha em mim, e aí eu pedi para me juntar a Edmilson, né, que na época era o líder de infra, e desde 2014, 2013 mais ou menos, que eu faço parte do time de infra. Então, aqui nessa palestra, eu quero falar principalmente sobre, assim, aqui não vai ter bala de prata, não tem o aplicativo que vai salvar a vocês, né? Tudo isso é uma construção de anos, né? De vários processos que a gente adotou para poder chegar no patamar que a gente tem hoje aqui. Então, esse aqui é o nosso SLA hoje. Aqui eu listei só os principais sistemas, tá? A gente tem mais de 100 sistemas rodando aqui internamente. Então, aqui está só os principais, que é o que tem o maior volume de usuários. Assim, a nossa meta aqui é, no mínimo, 99,44. Como vocês podem ver, quase tudo está verdinho. Só tem 3 ali que tá vermelho. Aqui está de junho a outubro, e no outro slide tem de janeiro a maio. Então, assim, mesmo os que estão em vermelho, mesmo assim, são acima de 99%. Tá? Então, só reforçando, aqui, infelizmente, não existe bala de prata, né? Não existe aquele aplicativo milagroso que a gente vai instalar na infra e, de repente, os problemas que a gente tinha vão desaparecer. Tá? Isso não existe, ele é resultado de várias ações, né? Principalmente de cultura DevOps, que com o tempo, com a maturidade, a gente vai adquirindo para poder chegar, né, nesse patamar atual. Então, uma coisa interessante aqui, porque são diferentes instituições, mas são os mesmos fantasmas, né? A gente sofre com orçamento limitado, a gente tem problemas com mão de obra, principalmente recentemente, com esse estouro da TI, a gente perdeu muita gente qualificada para o mercado privado, é muito difícil contratar gente boa, né? Aliás, é difícil contratar, né? Ponto. E aí o que vier é lucro. E a curva de aprendizado, na área de DevOps, ele é muito grande. Eu estimo, assim, pela minha experiência aqui com o que a gente tem obtido, é na faixa de 2 anos para a pessoa ter um conhecimento, assim, minimamente suficiente para eu poder tirar férias tranquilo, né? Menos de 2 anos, as pessoas ainda não estão preparadas para poder pegar, assim, de A a Z aqui dentro, né? Então, tecnologias, né, como plataformas como a AWS, Azure e GCP, que é o do Google,
tudo isso é Disney para a gente, né? Isso aqui não existe. A gente, infelizmente, não tem condições disso, e possivelmente a maioria de vocês também não. Né? Nosso ambiente, né, nosso meio, ter um data center já é um luxo. Né? Graças a Deus, aqui na FRN, a gente tem esse luxo de ter um data center muito bom. Então, a direção sempre teve esse compromisso com a TI aqui, isso é uma coisa excelente, esse casamento, né, entre reitoria e o setor de tecnologia aqui na UFRN foi o que permitiu que a gente pudesse evoluir tanto na área de sistemas e na área de TI. E aí o que a gente aqui tem essa convivência, né, todo dia do sistema novo com o sistema legado. A UFRN tem mais de 60 anos, então nesses 60 anos, claro que não tem sistemas aqui de 60 anos, mas a gente tem sistemas de 20 anos, né, 25 anos, 30 anos, tudo isso rodando aqui dentro e tem que funcionar. Então, o nosso dia a dia é voltado para que o novo conviva com o velho o tempo inteiro. Mas, se tudo isso aqui são os nossos fantasmas, a gente tem um fantasma muito maior, né, que pelo menos nas faculdades de ensino, que é o que nos une, né, que é o primeiro dia de matrícula. Esse dia aqui é onde toda a nossa fragilidade é exposta. Então, praticamente, pelo menos aqui na realidade do FRN, 75% das matrículas, das solicitações de matrícula, elas são realizadas no primeiro dia. Por mais que a gente diga assim, não existe garantia, você não precisa ser o primeiro, sua matrícula vai ser processada do mesmo jeito, o aluno é curioso, ele quer estar lá dando F5, né, a matrícula vai entrar de meia-noite, 11h50, o site já começa a ficar, né, você vê o pico nos gráficos subindo dos alunos entrando, poder consultar as turmas, né, matar aquela curiosidade, conversar com os amigos para selecionar, vamos para a turma X, para a turma B. Então, assim, no dia da matrícula, é praticamente o terror que une a gente. Né? E eu posso dizer assim, com certeza, que talvez 90% do que a gente aplicou aqui na nossa infra foram aprendizados do dia de matrícula. Como, por exemplo, o PG Bouncer, que o Excel acabou de apresentar. Né? A gente estava num dia muito difícil de primeiro dia de matrícula, e aí a gente já tinha testado o PG Bouncer internamente, quando chegou no dia de matrícula, e a gente já tinha feito de tudo, nada funcionava, disse assim, pronto. É agora o Excel, vamos botar o PG Bouncer, né, e ver o que acontece, e funcionou, né, resolveu imediatamente o nosso problema. O PG Bouncer entrou no ar, as matrículas voltaram a funcionar perfeitamente. Então, meus parabéns aí para o Excel, que liderou todo esse estudo do PG Bouncer, a implementação, foi uma excelente solução, e que a gente não tem a menor dúvida que foi o que permitiu ter, hoje, a nossa taxa de disponibilidade. Então, assim, o meu papel aqui, né, é também olhar para o passado para poder ver quais foram os caminhos que a gente tomou para poder chegar aqui, tá? E quando eu olho para o passado, a primeira coisa que me lembra, que me chama muita atenção, é que até 2014 a gente não tinha, a gente vivia na escuridão, a gente tinha pouquíssimas métricas, a gente tinha um Nagios que media algumas coisas, mas, assim, ele tinha tanto alerta, tanta coisa vermelha na tela, que se tudo é urgente, nada é urgente, né? Então, ele acabava que não servia de muita coisa. Então, os sistemas foram crescendo muito, né? O CIPAC entrou no ar em 2004, o CIGA entrou em 2007, né? E a nossa base de usuários, ela foi crescendo, até que chegou nesse ponto crítico, que foi por volta de 2014, 2013, mas a nossa base já tinha crescido bastante, né? Cada nova funcionalidade que a gente botava nos sistemas, a gente traz mais usuários, né? Então, na medida que esses sistemas vão evoluindo, mais usuários vão chegando. E também com isso, né, também vai chegando as reclamações. Então, era comum a gente receber mensagem do tipo, o cigarro está fora do ar, o sistema está fora do ar, e a gente ia olhar, não estava fora do ar, estava normal. Então, reclamava, tá lento, e a gente ia ver, não estava lento, estava super rápido. O cara assim, não recebi o e-mail, aí você ia ver lá, fazer um teste, a gente recebeu o e-mail. Então, assim, não existia muita clareza, né, nos problemas que a gente tinha aqui internamente. A gente quase sempre dependia de intuição para poder resolver os problemas. E aí foi quando a gente se reuniu, né, e aí surgiu, posso dizer que surgiu uma virada, que foi a famosa Operação Tartaruga, que aconteceu aqui dentro, né.
E eu acho que ela foi, olhando para trás, eu acho que ela foi o início da transformação. Começou a acontecer aqui dentro. Como é que foi a Operação Tartaruga? A gente sabia, né, que tinha todos esses problemas, porque afinal você tem um termômetro dos usuários. Então foi o que a gente fez. A gente pegou todos os líderes da STI, inclusive, além da diretoria de sistemas, né, da qual eu faço parte, também tem a diretoria de redes. Então, nessa época, a gente pegou todos os líderes de sistemas, todos os líderes de redes, e a gente começou a se encontrar pelo menos uma vez na semana para discutir, né, por que estava acontecendo esses problemas. E aí a gente chegou na conclusão que durante as reuniões a gente não conseguia responder as próprias perguntas. Tá? Então, dizer assim, por que caiu? Aí disse, não sei, aparentemente tudo normal. Então, a gente viu que o nosso monitoramento era muito fraco. Né? E aí, a primeira demanda que saiu da Operação Tartaruga, saíram muitas outras dessa Operação Tartaruga, mas a principal foi você ter um monitoramento via Zabbix. Então, a diretoria de sistemas implementou um Zabbix e a diretoria de redes também implementou os Zabbix dela. E aí começaram a aparecer os problemas que já estavam escondidos há muitos anos, tá? Por exemplo, um roteador com defeito intermitente. Então, às vezes, quando um usuário dizia assim, eu estou com um problema, estou acessando o sistema, e a gente ia ver internamente, e não, está funcionando o sistema. Na verdade, era o roteador que estava com um problema que acontecia, às vezes, de forma intermitente. Tá? Então, tudo isso só foi possível que a gente começou a ter monitoramento. Tá? Uma das práticas também que a gente tirou disso foi que a gente começou também a separar. A gente percebeu que quando um sistema caía, um sistema grande, por exemplo, como o Cigar cai, né, um sistema parrudo com pelo menos 5 mil, 10 mil alunos online, durante a matrícula, quando um sistema desse caía, a gente começou a observar que o Apache prendia essas conexões no Apache. E não demorava cerca de 10 minutos para liberar essas conexões. E aí os outros sistemas eram afetados pelo Cigar. Então, quando o nosso sistema acadêmico caía, com pouquinho tempo começava a dar lentidão no administrativo, no RH, né? E nessa época a gente não tinha respostas para isso, né? A gente não conseguia entender. Então, a partir dessa operação tartaruga, do monitoramento, a gente começou a isolar tudo. Então, a partir de agora, a gente vai ter um balanceador, a gente vai ter apenas um servidor de aplicação por máquina virtual, apenas um sistema rodando por máquina virtual. Isso foi uma decisão, quando a gente começou a implementar, né, a partir das nossas descobertas que a gente fazia, e a gente tomava novas mudanças, assim, a nossa estabilidade foi ficando cada vez melhor. E a sensação que eu tenho foi que como se, de repente, alguém tivesse acendido a luz. A infraestrutura, ela deixou de ser um mistério. A gente começou a poder diagnosticar os nossos problemas. Então, assim, sem isso, nada do que veio depois seria possível. Porque a partir de agora, como a gente tem um monitoramento, a gente começou a ter confiança para poder avançar para as próximas etapas. E uma delas foi a gente começar a ter a implementação do DevOps. DevOps, hoje em dia ainda é um hype muito grande, mas em 2016, 2015, era um hype muito grande, né? A gente entrava na InfoQ, era só matéria sobre DevOps, Kubernetes, e o Kubernetes vai resolver todos os seus problemas, então, né? E a gente é de TI, a gente gosta, a gente também vai se empolgando, diz, não, vamos por aí também, a gente tem que seguir nesse caminho aí, é o que todo mundo está fazendo. E aí aqui eu vou deixar uma recomendação de leitura, que é o DevOps Handbook. Eu acho que até para quem já é avançado, é uma boa leitura, que vai consolidar o seu conhecimento. Você também vai ver a experiência de outras pessoas, né, que já passaram pelo que você passou. Então, esse livro aqui foi muito importante para mim durante os nossos estudos. E uma das coisas que eu observei, que o livro começa falando sobre esses 3 princípios, né, que é fluxo, feedback e aprendizado contínuo. E aí, isso era uma coisa que a gente fazia, a gente já tentava fazer esses 3 princípios, né, de forma intuitiva, sem saber. E aí foi legal quando eu li isso no livro, porque eu fiz, poxa, isso é uma coisa que a gente já tenta fazer aqui. De certa forma, a gente já estava meio alinhado com as práticas DevOps. Então, a gente está em 2016, né, e aí vem a
nossa virada cultural. Então, fez, vamos lá, vamos para o DevOps, né? A gente não tem esse conhecimento, mas a gente vai atrás. Isso é uma coisa muito boa aqui da nossa equipe de infra, né? E até da STI como um todo, aqui da FRN, o pessoal vai muito atrás de conhecimento, de novidades. Então, a gente começou a estudar CI, CD, foi estudar pipelines, né? Então, a literatura desse livro, né, do handbook, ele também já falava sobre deploy, build, de mais ou menos de como você tinha que fazer. Um pipeline não pode demorar mais de 10 minutos, né? Ele dá essas noções de métricas que você pode trazer para o seu dia a dia. Então, por isso que eu recomendo a leitura desse livro, né? E aí, quando a gente começou pelo Jenkins, assim, não gostou muito do Jenkins, mas não que o Jenkins seja ruim, é porque o GitLab ele é muito melhor, né, na minha opinião. Então, a gente implementou praticamente toda a nossa infra de pipelines, né, CI, CD, aqui é feita com o GitLab, e a gente passou a ter, em vez de agora a gente ter, todo desenvolvedor praticamente tinha acesso à produção, né, era um pecado, mas que como a gente não dava ferramentas para os desenvolvedores fazerem deploy, né, consultar log, então, infelizmente, era preciso, e aí o CI/CD, ele já nos ajudou, porque na hora do CD, né, ele executa a pipeline, se deu erro, se um commit quebrou, ele já quebra, já avisa, notifica, se deu tudo certo, você publica, já joga em produção, o cara não tem, o Cigarra são 14 instâncias, o cara tem que fazer uma SCP para 14 instâncias. Na época da pandemia, chegou a ter 30 instâncias do Cigarro. Então, o cara tem que fazer SCP para 30, fazer o deploy, né, jogar o artefato para 30 servidores. Tudo isso de forma manual. Então assim, o CI/CD, ele precisa existir para que a gente tenha uma cultura DevOps, né, de zero down, porque a partir do CI/CD também, você começa a ter estratégias de deploy, né? Você pode implementar estratégias canário, né? Assim, não vou entrar aqui nesse tema, é muito abrangente, mas existe um tópico só de estratégias de deploy, né? Você pode implementar com Argo CD, com outras ferramentas. Mas, assim, tudo começa do monitoramento, depois vem o CI/CD, né? E a gente também começou a ver que as pipelines, elas se repetem, né? E aí entrou um projeto muito interessante, que foi o projeto Banzai, criado por Rafael na época, né? Rafael, nosso diretor hoje, hoje ele é nosso diretor, na época ele era chefe de arquitetura. E aí ele criou esse projeto e repassou para a gente aqui tomar conta, que é o projeto Banzai. Então, foi que ele viu que as pipelines se repetem. Então, aqui a gente tem o software que a gente produz, ele segue um padrão. Então, basicamente, todos têm a mesma versão do Java, a mesma versão do Spring, né? A infraestrutura, ele é muito compatível, né? É facilmente reproduzível. Então, ele observou isso e fez, não, peraí, eu posso criar aqui um projeto, que eu tenho aqui templates, certo? Tem um template, esses templates, quando o cara for criar um sistema novo, ele não precisa conhecer profundamente as pipelines, né, do GitLab. Ele pode só reaproveitar os blocos que ele precisa. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui nessa imagem, não sei se está pequena, mas qualquer coisa, no final, eu vou disponibilizar a apresentação para vocês e vocês vão poder ver melhor. Então, aqui, por exemplo, a gente está chamando o bloco do SonarQube, né, depois está chamando o publish, que vai exportar para o registry, nosso Harbor, né, e aí sim, e uma das etapas vai ser o deploy, que pode ser um deploy em Kubernetes ou um deploy em máquina virtual. Então, assim, tudo isso é feito assim de forma simples, né, através desse projeto Banzai, que é basicamente uma abstração de pipelines. Então, a gente foi vencendo etapas, né, tudo isso contribuindo para que a gente pudesse ter o menor tempo possível de downtime nos sistemas, porque quando você detecta o problema antes, né, você evita que o sistema caia. Então, tudo isso é muito importante. Pode parecer coisas pequenas, mas quando elas começam a se acumular, né, no final você tem uma coisa grande. Então, nesse ponto, a gente foi vencendo etapas, e aí a gente tinha o próximo chefão, que é o Kubernetes, né, que o Kubernetes vai resolver todos os seus problemas. Tá? Isso, a gente
a gente lê bastante por aí que o Kubernetes é muito bom, e ele realmente é, só que, infelizmente, ele não vai resolver todos os seus problemas, né? Não, as coisas não são como os blogs prometem. Isso a gente descobriu na prática, né? Sofrendo bastante. Principalmente para gente que roda em on-premise. A gente tem nosso data center aqui, só que para quem roda em on-premise é tudo mais complexo, né? Tudo mais complicado. Então, realmente, para quem tem um Kubernetes rodando na Amazon, né, na Azure, é muito bom. É tudo, eles já te dão quase tudo pronto, né? Você não precisa fazer tanta coisa. Mas para a gente aqui que tem uma realidade on-premise, que a gente depende da comunidade para poder utilizar as ferramentas, né? Para poder o Kubernetes funcionar. Porque, por exemplo, o Kubernetes ele não te dá, por padrão, um balanceador de carga. Você precisa do Metal LB. Só que até um tempo desse, o Metal LB era mantido por uma única pessoa no mundo. Se esse cara morre, né? O que a gente faz? Quem vai manter o projeto? E até um dia desse, esse Metal LB, que é basicamente o que todo mundo que roda em on-premise usa, acho que ainda hoje ele está em estágio beta. Se você entra lá no site do Metal LB, ele tem um aviso bem grande, né? Ó, o projeto é beta, mas é estável, né? Só que está lá dizendo que é beta. Então, assim, a gente que roda em on-premise, a gente compra muitos riscos para poder ter tudo isso que a gente tem aqui funcionando, né? E aí, esse risco, ele precisa ser bem calculado. Porque, por exemplo, no início, quando a gente começou a adotar o Kubernetes, a gente perdia o nosso cluster pelo menos uma vez por ano, né? Assim, e eram uns bugs que era simplesmente do nada parava de funcionar, a gente perdia a administração, então, as máquinas paravam de responder, né? Assim, cada vez era um problema diferente. E aí, tá certo que também faltava maturidade da nossa parte, né? A gente estava aprendendo ainda a ferramenta. Mas nesses casos que a gente perdeu o cluster, não foi nem, na minha opinião, na minha avaliação, não foi nem maturidade mesmo, foi um problema, assim, da ferramenta mesmo, né? E também não adianta a gente pegar, né, um triângulo e tentar um quadrado, tentar botar num buraco de um triângulo, senão não vai encaixar. As nossas aplicações, elas não eram preparadas para Kubernetes. Tem o 12 fatores, né, que é basicamente uma padronização, né, um guia de 12 regras que você deve implementar para ter uma aplicação compatível com a nuvem, que é 12 factors, se não me falha a memória é isso o nome. Então, a gente não tinha aqui ainda esse nível de maturidade em desenvolvimento para produzir softwares que seriam adequados para o Kubernetes. Então, assim, a gente poderia forçar a barra? Poderia, mas não traria vantagem de a gente pegar um software que é um monolito grande, né, escrito com uma versão antiga e tentar jogar isso para um ambiente moderno, assim, não existiria ganho nisso. Então, a gente começou a avaliar essas coisas, né, e aí decidiu que era talvez não abandonar o Kubernetes, né, mas fazer uma mudança de rota nesse momento. A gente manteve o Kubernetes funcionando, né, mas para nossa realidade aqui on-premise ainda não era o momento de a gente fazer essa virada 100% para Kubernetes. A gente ficou mantendo ali 5% em Kubernetes, né, devido a essas experiências negativas que a gente teve, e era praticamente impossível, mesmo que a gente quisesse, mesmo que tivesse dado tudo certo, ainda assim era impossível a gente migrar tudo que a gente tinha para Kubernetes tão rápido, tá? Mas também não dava para continuar como estava, assim, a gente não podia ter tudo funcionando estaticamente como a gente tinha em máquinas virtuais, tá? E a gente também tinha essa coisa do novo e do antigo, que a gente precisava, que faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente decidiu fazer o seguinte: os sistemas novos, a partir de agora, a gente tem mais cuidado de produzir softwares que sejam preparados para Kubernetes. E o que já existe, né, o que é legado, não é inviável de migrar nesse momento, a gente continua mantendo em máquinas virtuais, mas a gente vai melhorar o nosso processo para que ele não seja tão lento, né, porque configurar um ambiente naquela época, em 2019, né, que é pré-pandemia, podia levar semanas, porque a gente tinha que criar a máquina virtual, aí logava, dava uma CCH, configurava a máquina, configurava os serviços, atualizava tudo, aí
como era tudo manual, a gente podia errar uma configuração de alguma coisa e dar erro, né? Podia levar semanas, uma coisa simples, montar um ambiente, como por exemplo do cigarro, né? Que são várias, a gente tem que configurar o JBoss, que é uma série de parâmetros, então, tudo isso podia levar semanas até, né? Dependendo da nossa quantidade de pessoas disponíveis para fazer aquela tarefa. Então, assim, não dava para continuar também como a gente tinha, como a gente estava. Então, a primeira coisa que a gente pensou aqui foi o seguinte: e se, né, fosse possível fazer uma coisa dessa, né? Aqui tem um comando que, assim, se fosse possível, eu especificar o ambiente, eu quero criar uma máquina virtual, então, se fosse possível especificar que ela vai ser criada num ambiente de produção, que o host dela vai ser sistema 01-produção, .xmsufrnbr, e que ela vai ter 4 CPUs, 2 GB de memória, o IP dela vai ser esse daqui, e ela vai usar um template do Ubuntu, né? Como é que eu posso fazer isso possível? A gente começou a tentar, começou a questionar como é que a gente poderia tornar isso possível. Então, porque, assim, ainda tem uma agravantezinho aqui. A gente tem vCenter e tem Nutanix. Tá? Como é que a gente pode criar isso no vCenter? Como é que a gente não pode criar isso no Nutanix? A ferramenta ela precisa ser compatível com dois datasets completamente diferentes, né? vCenter é uma coisa antiga, Nutanix hiperconvergência. Assim, a gente precisa de uma solução que funcione para tudo. Tá? Então, como é que isso vai ser possível? A gente começou a estudar o Terraform e o Ansible, e aí a gente criou um projeto chamado One. Tá? Ele é um wrapper, né? Ele é uma série de scripts que fazem essa abstração do Terraform e do Ansible. Então, agora eu consigo. O Terraform, né, para quem não conhece, é uma excelente ferramenta para gerenciar infraestrutura, enquanto o Ansible é uma excelente ferramenta para você fazer configuração de código, né, de infraestrutura. Então, com o Terraform eu consigo criar uma máquina virtual, e com o Ansible eu consigo fazer uma série criar uma série de roles que elas vão configurar a máquina do jeito que eu preciso. Então, elas vão aplicar roles para fazer atualização do sistema operacional, né, fazer tuning, né, fazer deploy, tudo isso vai ser feito via Ansible. Inclusive, eu espero que vocês consigam ver aqui, né, nessa imagem, mas aqui embaixo, nessa partezinha aqui, ela tem as roles que a gente criou. Aqui é uma role que faz o deploy do cigarro. Tá? Então, isso aqui faz assim, só um parêntese, nesse momento aqui foi quando começou a pandemia. Isso aqui mais ou menos salvou a gente, porque quando teve essa virada, né, de 2009 para 2020, começou a pandemia, e de repente, tudo ficou online, né? O que era para ser 15 dias, virou 2 anos. De repente, a nossa direção chegou e fez, olha, a gente tem que, vai ser tudo online a partir de hoje, e a gente precisa dobrar, tudo que a gente tem vai ser dobrado. Se tem 14 instâncias do cigarro, vai ser 30. Se tem 10 do CIPAC, vai ser 20. Se tem 4 do RH, vai ser 8. Vocês conseguem fazer isso em quanto tempo? Tá? Se não existisse o ONE, eu não sei nem dizer quanto tempo a gente ia levar, mas ia levar muito tempo. Com o ONE a gente fez tudo em poucos minutos, né? Poucas horas, a gente já tinha tudo pronto. A gente subiu todo o ambiente, subiu tudo, e foi tudo muito rápido, né? Então, praticamente os usuários nem sentiram que houve esse step, né? Esse incremento, né? Nada caiu, né? Tudo se manteve estável durante a pandemia, tá? E uma coisa importante, que como eu falei, né? Tudo são bloquinhos de Lego. O que a gente está fazendo hoje é possível porque alguma coisa a gente fez no passado. Então, por exemplo, como a gente tinha já um CI/CD funcionando, como no CI/CD a gente pega o nosso artefato produzido e joga no Artifactory, quando a gente vem aqui para a parte de automação, eu posso criar a máquina virtual e já dizer, ó, quando você criar a máquina, você já pode criar e fazer o download daquele artefato que está lá no Artifactory do cigarro na versão X. Então, ele já cria a máquina, configura o JBoss, configura a versão correta do cigarro que eu quero rodando naquela máquina, né? Tudo isso com instalar de dedos, né? Com apertar de um botão. E uma coisa também importante, né? Que aqui entra um outro bloquinho, que é o monitoramento. A gente tem uma role dos ABICs, então toda máquina que a gente cria, ela já cria sendo monitorada pelos ABICs. Tá? Então, tudo vai contribuindo para que a gente saia daquela escuridão. Lembra dos ABICs, né? Da escuridão? Então, a gente tem o CI/CD
e tem os ABICs, né? São dois bloquinhos importantes na construção do nosso processo. E aí, a gente acaba ganhando também uma coisa muito importante, que é a infra como código. A nossa infra, ela passa a ser imutável. Esse imutável está entre aspas, porque, de fato, ela não é imutável por causa da natureza das máquinas virtuais, né? A máquina virtual não é imutável. Mas, assim, a gente força para que ela seja. A gente evita dar SSH para as máquinas, a gente não permite que desenvolvedores acessem para mudança. A gente tenta fazer tudo via os scripts do ONI. E ainda teve um outro problema que a gente precisava resolver, que assim, a gente está criando as máquinas de forma dinâmica, mas quando eu crio uma máquina, como é que eu vou informar para o balanceador que existe um nó novo, né? O cigarro tem 14, eu criei mais 14, como é que eu aviso para o balanceador automaticamente que tem 14, né? Se der um erro e 10 caírem, como é que eu digo para o balanceador que as 10 caíram, né? Tudo isso ainda era manual. Então, como é que a gente pode tratar isso, né? E aí entra uma solução que é muito importante, que é a RFC Discovery, né, que conceitualmente, né, é um processo para localizar endereços e serviços dentro da rede. Ela é fundamental em sistemas distribuídos, e a gente acabou escolhendo o HashiCorp Consul para a nossa solução. Então, assim, quando a gente cria uma VM, além dos ABICs, além da role do CICD, né, aliás, do deploy, a gente também tem uma role do Consul, né, do agente Consul. Então, ele já registra aquela máquina no servidor do Consul. Trocamos, né, a gente deixou de usar o Apache como JK, porque ele era muito complexo, a gente passou uma coisa mais simples, com hproxy Consul Template, e aí o Consul Template, ele vai lá, verifica quais são as máquinas registradas no Consul servidor, né, e sobrescreve o arquivo de configuração do hproxy. Então, sempre que uma máquina nova é criada, ou sempre que uma cai ou é excluída, o Consul sabe tudo e, consequentemente, o hproxy também sabe tudo. Então, o nosso ambiente, ele conseguiu ser dinâmico nesse ponto, né? O balanceador automaticamente descobre serviços, né, automaticamente. Isso aqui é muito legal porque, sim, vocês começam a ver, né, e a gente também começou a também ter essa visão na época, que a gente não precisa Kubernetes para poder ter uma infra decente, né? Dá para você ter uma infra decente com máquinas virtuais. E aí começou a ter a gente precisou ter mais autonomia, né? Porque, assim, isso daqui a gente já tem um grau bom de automação. A gente já cria máquinas virtuais de forma automática, ela vai no Nutanix ou vai no vCenter, né? A gente já consegue ter o balanceamento dinâmico, mas uma coisa que a gente não tinha, porque não fazia parte do nosso escopo aqui da nossa equipe, era, por exemplo, a criação de DNS, né? Isso ainda era feito pela equipe de redes, né? Não era nossa responsabilidade. Então, como a gente precisava solicitar o nome de um host, a gente tinha que ter IP fixo, infelizmente. Então, a gente tinha uma tabelona lá com IPs livres, né, que a gente poderia usar, e aí quando a gente criava uma máquina, a gente dizia, sistema 01 produção, sistemas FRNDR, o IP dela é 10.3.160.2, tá? A gente vai abrir aqui um ticket para redes, e aí você cria aqui esse DNS para a gente. E a gente precisava de uma automação para ter uma ferramenta completa, né? E aí entra uma coisa muito interessante, que é assim, o nosso servidor na época era o Bind. O Bind nativamente não tem esse tipo de suporte. Só que existia uma RFC que fazia isso, e o Bind, né, através de complementos, tinha suporte a esse RFC. Então, a gente implementou esse RFC, e a partir desse momento, a gente conseguiu ter uma solução que, além de automática, ela também é autônoma, né? Então, além de criar máquina virtual, eu já pego o IP automaticamente, e já me registro no Bind automaticamente, e aí já registra também no Consul. Então, assim, está tudo dinâmico. É como se fosse uma orquestração, né? Só que de uma forma legada, né? Com máquinas virtuais, sem o uso de Kubernetes. Nesse momento, né, a gente evoluiu muito como infraestrutura, a gente venceu vários desafios que a gente tinha, só que eu acho que agora estamos maduros, né, já se passaram muito tempo,
desde 2018, né, apesar da gente ter tido experiências ruins, mas a gente não abandonou o Kubernetes, a gente continuou estudando, né, para vencer o débito técnico que a gente tinha. O Rancher ficou muito estável. O nosso Kubernetes, ele ficou sendo como um estudo de caso para a nossa API. Hoje em dia, se você acessa a API, o FRNBR, né, você tem lá uma série de serviços, e esses serviços foi nosso estudo de caso do Kubernetes, né? Então, durante todo esse tempo, e alguns softwares novos também que foram entrando lá, mas coisas pequenas. Majoritariamente, o nosso Kubernetes era nossa API. Né? Então, DNS dinâmico já é uma coisa que a gente venceu, né? Já é um assunto passado. Né? A gente já consegue certificados dinâmicos também, com as máquinas virtuais, também, em 2024, a gente decidiu, então, que os novos sistemas, eles precisam ser já criados em Kubernetes. Assim, de 2024 para cá, a gente já tem 148 aplicações que foram feitas deploy no Kubernetes. Assim, nosso Kubernetes ele já é muito grande, é enorme. A gente ainda tem muita coisa rodando em máquina virtual, mas a gente não cria nada novo hoje em dia é criado em máquina virtual. É sempre tudo em Kubernetes. E aí, assim como a gente teve a padronização das pipelines, né, com o Banzai, a gente começou a ver que a gente também precisava cuidar da padronização dos deploys com Kubernetes. Porque senão você acaba criando Frankenstein, né? Assim, aqui eu uso Ingress, aqui eu não uso. Aqui eu vou usar uma solução X, aqui eu não vou. Então, assim, a gente precisava, de certa forma, criar um envelope, né? De como a gente vai entregar nosso produto para o Kubernetes. E aí a gente começou a fazer algumas convenções, né? Então, assim, todas as aplicações que a gente cria aqui é Java, né? Então, como é Java, você necessariamente só vai me entregar um produto novo se ele tiver o Spring Actuator. Porque com ele a gente consegue ter métricas da aplicação. A gente criou alguns Helms genéricos para poder encapsular, né, essas aplicações. E a gente começou a usar o Argo CD. A parte de CD, necessariamente, a gente removeu do GitLab e transferiu para o Argo CD. Tá? Então, a gente tem um application set que fica monitorando o Git. Então, hoje em dia, quando o desenvolvedor ele cria o software, né, ele criou o projeto X, ele cria uma pasta do projeto e uma pasta chamada deploy. Dentro dessa pasta deploy, ele já tem lá um values.yml, que é com os valores de desenvolvimento. Então, o próprio líder da equipe, né, o líder técnico da equipe, que é o cara que tem mais conhecimento técnico nessa área, ele já está liberado, né, ele libera a gente não precisa mais ficar atuando em micro, né, fazendo pequenas coisas. O próprio LT da aplicação, ele consegue configurar a aplicação dele em produção ou sustentação. Tá? Inclusive produção, porque a gente está usando sealed secrets, então as variáveis são as senhas, por exemplo, né, os secrets, elas são criptografadas, então ele não consegue ter acesso ao valor original. A gente diz assim, ó, a senha do banco de dados é esse hash aqui. Porque a partir do hash, como é feito com certificados, ele não consegue quebrar aquele hash para voltar, né, para a senha original. Então, a gente informa aos LTs quais são as hashes de senhas, né, e aí esse hash pode vazar na internet que não tem nenhum problema. Então, a gente acaba se livrando, né, desse microgerenciamento, porque isso é uma coisa que a gente tem atuado, isso é o nosso próximo grande passo, né, é fazer com que os desenvolvedores dependam cada vez menos da gente. A gente precisa dar ferramentas para eles poderem verem os logs, né, na produção, né, e tudo isso vai ser feito com nossa stack aqui, que é o Prometheus, Grafana, o Alert Manager, Lock, tá? Tudo isso quando o cara faz deploy da aplicação no Kubernetes, né, o Helm, que é o nosso template, ele já cria automaticamente um Service Monitor para aquela aplicação. Então, automaticamente aquela aplicação já começa a ser registrada na stack do Prometheus, né, já começa a receber dados. Então, sim, daqui a um tempo, né, a gente
eu ainda não tenho muita coisa para mostrar sobre isso, porque é isso que a gente está começando agora, mas quem sabe no futuro, né, a gente não voltar aqui e tem coisas boas para falar sobre isso daqui. E aqui é o nosso SLA, né, que é a mesma imagem do início. Eu estou replicando aqui, porque era só para deixar, para reforçar uma mensagem, que a gente não precisa ter tudo do mais moderno para ter uma qualidade de SLA. Tá? Você não precisa ter o Kubernetes, você não precisa ter, sei lá, rodar na Amazon, rodar na AWS, você não precisa ter o Datadog, tá? Existem ferramentas, como eu mostrei aqui, que é possível para uma universidade que tem limitação de recursos, que tem limitação de pessoal, que tem todas essas limitações, né, que a gente já conhece, já tá cansado de lidar com isso, que a gente consegue sim ter um alto grau de disponibilidade. Tá? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que isso aqui foi um trabalho de muitas mãos, né? Eu entrei aqui em infra em 2013, mas antes de mim já tiveram outras pessoas que estavam aqui, né? Eu posso até Edmilson, que era o nosso antigo líder, né? Cara sensacional, que infelizmente também saiu para o mercado, né? Mercado roubando pessoas da gente, né? Infelizmente. Mas, assim, nada disso foi o trabalho de uma pessoa só, né? Teve trabalho de outras pessoas, né? Não vou falar o nome de todos, porque eu posso acabar esquecendo alguém, mas saibam que né, se vocês estiverem me escutando, vocês foram essenciais para a gente poder chegar aqui nesse ponto hoje. Então, cada avanço veio de pequenos trabalhos, né, e de habilidades que a gente gerou aqui dentro. Assim, não foi o Kubernetes, não foi o CICD, não foi o balanceador, foi cada bloquinho desse de Lego que a gente foi construindo no decorrer do tempo, né, e aí para que a gente pudesse conseguir chegar nesse momento que a gente está hoje. Assim, a nossa equipe, ela foi muito comprometida, né, a galera estuda, a gente passa as demandas, eles estudam, né, o aprendizado fez parte desse processo, a gente errou muito para poder estar aqui hoje falando sobre isso. Muita coisa deu errada, infelizmente, mas até o erro serve, né? O erro ensina muito. Então, se a gente chegou aqui, né, foi porque o zero downtime, ele é um patrimônio coletivo de todo mundo. Então, os sistemas aqui no FRN, né, a gente tem uma cultura de inovação e melhoria contínua dos processos. Então, isso não é só infra, é equipe de arquitetura, equipe do CIGADO, do administrativo. Então, as pessoas aqui são muito comprometidas com essa parte de inovação. Isso aqui eu acho que é a coisa mais legal que a gente tem aqui dentro, é essa cultura de compartilhar, né? Quando eu chego com uma ideia maluca, né, que parece maluca, o cara vai, um cara mais, né, mais risco de dizer assim, não, tá funcionando, não foque nisso agora não, mas aqui, graças a Deus, né, ainda mais para mim, que tem esse perfil mais nerdão, que gosta que sou mais técnico, né, que gosta de escovar bit, né, para mim é muito bom trabalhar aqui. Então, esse é o fim da minha apresentação. Eu quis mostrar para vocês que, só reforçando que não tem bala de prata, para resolver os problemas, mas o que eu mostrei aqui serve como um framework, né? É um caminho que a UFRN já viveu, a gente tem os passos, vocês podem seguir esses passos, né, o nosso aprendizado, para poder também continuar ou fazer até melhor que a gente, né? Então, eu abro voz para as dúvidas, caso alguém tenha, e Legal, Henrique. Se quiser deixar o slide da. Não sei se você tem slide com seu e-mail, com seus contatos. Obrigado, Henrique. Obrigado por compartilhar essas estratégias que transformam a confiabilidade do sistema SIG e mostram zero downtime. Zero downtime não é utopia, é engenharia aplicada. É hora de abrir para as nossas perguntas, né? Vamos ter aqui quem quer falar sobre arquitetura resiliente. Vamos ver aqui já.
José Neto, aqui na Federal do Paraná, utilizamos DevOps com Kubernetes e GitLab. Vocês têm planos para expandir as práticas de DevOps, como DevOps, DevSecOps ou AIOps? Nós estamos caminhando para o AIOps e os resultados têm sido promissores. Está desligado o áudio, Henrique. Perdão. Existiu um grupo aqui dentro da STI que estava focado só nessa parte de DevSecOps. Eles fizeram um estudo de algumas ferramentas, eles passaram para a gente vai tá em processo de absorção dessas ferramentas, mas sim, a gente pretende sim caminhar nessa direção, com certeza. Valfran Araújo, excelente projeto, parabéns. Henrique, por favor, como é que foi o processo de criação de templates para o deployment? Pode falar como foi o processo de conversa com os desenvolvedores para acertar essa parte dos deployments? A parte de deployment sempre foi um trabalho da nossa equipe de infra. Então, a gente já fazia os deploys de forma padronizada, não eram os devs que faziam, tá? As pipelines. Então, quando resolveu padronizar, basicamente a gente padronizou o que a gente já fazia, né, aqui em infra. Só que agora com a facilidade que o desenvolvedor que não tem esse conhecimento na ferramenta, eles podem utilizar, porque é basicamente montar blocos, né? Você pega o bloquinho de build, com o bloquinho de deploy, com o bloquinho de registro, né? Então, é basicamente isso. Pergunta do Felipe Augusto. Qual a estratégia de load balancer que utilizam para os serviços em Kubernetes? Metal LB mesmo? Metal LB. A gente usa... Depende, na verdade. Como a gente usa o Ingress hoje em dia, né? Pode ser cluster IP ou pode ser o tipo balancer lá, mas não existe uma... A gente hoje em dia tem mais usado o cluster IP, se não me falhar a memória, eu preciso até confirmar aqui, mas quase sempre a gente tem usado o cluster IP. Mas porque o Ingress, para o Ingress não faz tanta diferença, né? As aplicações, a gente já nasce com o requisito de ter sessão compartilhada, tá? A gente obriga que o desenvolvedor, além do Spring Security, eu até esqueci de falar isso, a gente também obriga que ele implemente o Spring Session. Então, dessa forma, a sessão fica em banco de dados, tá? E aí a gente pode fazer um round robin. A gente só, por exemplo, quatro réplicas da aplicação e pode deixar round robin, a requisição entre as quatro, porque a sessão ela está em banco de dados, né? Também tem a possibilidade de estar no Redis, mas a gente tem usado em banco de dados com o Spring Session. Então, basicamente é isso. Antônio Rocha, consegue abrir o microfone? Sim, ei. Bom dia pessoal, para todo mundo. Parabéns aí, Henrique, pela apresentação. Eu só queria, nem é uma pergunta em si, é só, você comentou que realmente, se a aplicação não é feita para trabalhar em container, ou nesse ambiente de orquestração, fica complicado. Só que aqui, a gente tem um cenário que a gente já tem, eu posso dizer hoje aqui, 5% das aplicações estão aqui, inclusive aplicações que a gente conseguiu converter para container, que nem tinha muito suporte, como, por exemplo, eu tenho um Java 6 com Glassfish, uma aplicação super legada, mas tá lá. E qual que é a vantagem disso? Né? Eu estava rodando isso numa máquina com 105, sei lá, totalmente insegura, com IP publicado, e quando eu coloco isso num cluster Kubernetes, eu isolo essa máquina, então se ela for invadida por questões de segurança do Java ou da tecnologia que ela usa, ela fica isolada ali, não consegue sair. Então, mesmo que a sua aplicação não tenha sido feita, eu acho que vale a pena por esse sentido.
entendeu? É só mais esse comentário. E eu gostei dessa ideia sua que você fez aí do Helm para já configurar o monitoramento. Acho que você ainda está desenvolvendo isso, né? Se você puder compartilhar com a gente, e eu compartilho com você a mesma experiência, que é só eu e mais um colega, tipo assim, se ele tira férias, ainda bem que tem ele, porque eu consigo tirar férias, entendeu? E é a mesma coisa, agora ele está de licença capacitação. Então, assim, é complicado realmente a formação de DevOps, você precisa ter um stack de coisas muito grande, entender praticamente de todas as linguagens. Aqui a gente, igual você falou, só tem Java, graças a Deus. Aqui eu tenho Node, Rust, Python, PHP, sei lá, um monte de linguagem aqui que eu tenho que entender para criar pipeline, para criar... Enfim, esse é o nosso cenário, mas assim, é o que você falou, eu gosto muito também dessa área, eu gosto desse desafio, também sou meio nerdola nessas paradas, eu gosto de escovar bit, entendeu? Então, é um negócio que eu gosto dessas coisas novas que o mundo DevOps traz para a gente. Então, é isso. Não vou me prolongar mais. Eu concordo com tudo que você disse. Tem sim essas vantagens. Porque aqui para a gente, tudo é informatizado. Então, para eu poder, por exemplo, mover um CIGA para container, é um risco muito grande, porque a UFRN, ela gira em torno dos sistemas administrativos aqui do sistema acadêmico. Juro por Deus, se o sistema, o CIPAC, ele cai 5 minutos, aqui vira um pandemônio. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas migrações, sabe? Além do mais, com o Java, por mais que existam experiências positivas de rodar o Java 6 e 7 em container, a documentação oficial, vamos dizer assim, né, ela não recomenda. Então, assim, eu fico com o pé atrás de comprar esse compromisso, né, e aí dá um problema de memória por causa do Kubernetes, né, e o Docker, de modo geral, ele precisa do cgroups, né, e a versão 7, antes do Java 8, basicamente, ela não lida bem com essa parte. Então, é um risco que tem que ser comprado com cautela, né, e eu ainda não estou preparado para assumir esse risco aqui. Mas eu concordo 100% com o que você disse. Se a gente não tivesse tanta restrição aqui, seria muito bom ter tudo em Kubernetes. E só mais uma colocação, Henrique. Eu vou te falar que a nossa experiência com nossos portais, o aluno, servidor e professor, que são aplicações legadas com Java 7, né, eu posso dizer para você que melhorou o desempenho da aplicação do que estava na máquina virtual. Tá? Então, assim, foi uma experiência boa, realmente, que a gente teve, mas o que acontece? Eu acho que você tem essa mesma... O que acontece aqui? Toda vez que o desenvolvedor responsável pela aplicação tem um problema, qual que é a primeira coisa que ele pensa? Quando estava rodando na máquina virtual, não tinha esse problema. Então, o nosso desafio é sempre mostrar, olha o log aqui, não é a aplicação. Não. Então, assim, a gente tem... Mas isso faz parte, tudo bem. Assim, isso vai fazer parte da nossa rotina, tem que sempre justificar, dizer, argumentar com ele, até por isso que a gente tem que conhecer da aplicação dele. Às vezes eu não sei se acontece com você, cai chamada aqui para mim da aplicação, mas o problema é na aplicação, não tem nada a ver com a infraestrutura DevOps, né? Mas eu tenho que provar para ele que o problema está com ele. Aqui, como a gente faz tudo em Java e eu sou programador Java, então muitas vezes eu faço esse profiling na aplicação, né? Esse debug em tempo real da aplicação e acho os problemas que passou desapercebido. Não, legal. No meu caso, eu vim da infraestrutura, entendeu? Então, o mundo dev, para mim, eu tenho que ficar aprendendo, mas obviamente que tenho esse conhecimento de forma geral, não sou programador, mas eu acho que esse conhecimento da infra me ajuda bastante no mundo DevOps, tá? Me ajuda bastante. É um tema legal para no futuro. Aqui em infra a gente desenvolveu uma solução de e-mail, porque um dos tópicos que eu falei aqui no início da apresentação é que, sim, o usuário está dizendo que não recebeu o e-mail, mas a gente ia ver no registro da aplicação, a aplicação enviou. A gente pergunta a redes diz que enviou, está no log do e-mail, mas o usuário não recebeu. Então, vendo isso, né, e tendo essa facilidade com Ops e com Dev que eu tenho aqui, então, assim, a gente acabou desenvolvendo uma solução muito específica para enviar e-mail. A gente
coisas de escovar bit, né? A gente fez um pipeline com postfix para poder ver os logs, né? Fazer um tratamento, um processamento, aí joga numa fila do Rabbit, essa fila processa, envia, assim, a gente fez uma coisa bem legal aqui, só para tratar esse problema de e-mail. A gente tem algo parecido aqui também, desenvolvido pela equipe de dev, mas, enfim, é isso. Obrigado aí pela... Valeu, obrigado. Resposta. Valeu. De onde você é, Antônio? Eu sou da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Legal, obrigado aí pelas perguntas. Valeu. Mais duas questões aqui, Henrique. Uma é do Valfran, em relação à utilização de soluções de CLI, tais, por exemplo, Gemini, Cloud CLI. E a última é do Ricardo Monteiro. Quantas pessoas tem na equipe aí para essa área de infraestrutura ligada aos dois ecossistemas, Kubernetes e o VMs? Sim. A gente não tem experiência com CLI para Gemini, a gente não utiliza nada desse tipo de ferramenta. Hoje em dia, aqui na equipe, tem eu, né, que sou líder, mas também sou peão, né, também resolvo os abacaxi do dia a dia. Então, tem o Exley, que é o DBA, que também tem uma formação de dev. Antes de o Exley trabalhar com banco, ele trabalhava na equipe administrativa. Temos Madu, e ela veio da área de redes. Temos Suerlene, que também veio da área de redes. E 1, 2, 3, e Vinícius também, que veio da área de redes, que é o nosso mais recente aqui. Essas são as nossas pessoas. Então, tem um cara de banco e o resto é DevOps. Né? Só que aí tem eu e o Exley, que tem mais essa vertente de Dev, né, e o resto da galera a vertente mais de Ops. E essa é uma mistura que eu acho que é essencial, assim, na sua equipe DevOps, é muito legal você combinar esses dois perfis, porque, como a gente estava conversando agora, na pergunta anterior, às vezes você tem que analisar a aplicação, né? Não tem para onde fugir. Você domina as duas pontas, né? O cara que desenvolve, ele não domina, então precisa ter na equipe de DevOps um cara que possa fazer essa ponte. Perfeito, obrigado, Henrique. Sucesso aí, então, pessoal da FRN, aí, soluções, relatos técnicos, palestra principal. Muito bom. Vamos fazer agora aqui um breve relato. Vou chamar aqui o meu amigo Alexandro, para estar aqui na tela também. A gente vai apresentar aqui um pouco assim, como é que foi este ano, né? A experiência do evento, alguns números, algumas informações. Vamos ver na minha tela. Sim. Então, Tech Talks das federais, né? Tivemos ampliação do formato nacional, foi aprovado no CGTIC em 2 de abril deste ano. Esse é o logo deste ano que a gente está trabalhando. Como é que foram as edições? Foram 6 edições. Primeira edição, inteligência artificial, o pessoal, turma do Sandeco, foi o maior número de inscritos. Depois foi Felipe Cruz, serviços digitais, Ítalo Valci, ameaças digitais na terceira edição, o pessoal da Federal da Bahia, Federal Ciências da Saúde de Porto Alegre na segunda edição, Federal do Maranhão e Goiás na primeira edição. Na quarta edição, tivemos o pessoal do Ministério da Educação, junto com a Unifesp, o Alexandro, do MEC Marco Fragoso. A quarta edição foi sobre... Inverti a ordem aqui, pessoal. A quarta edição foi sobre governança de TI. A quinta edição foi sobre está invertido aqui. Na quinta edição, Federal do Mato Grosso do Sul, brilhantou aí a penúltima edição, e hoje o Federal do Rio Grande do Norte com sistemas críticos. Foram 6 edições ao longo do ano. Fizemos aqui um ranking de quantas vezes cada inscrito participou. Tivemos 240 inscritos nas 6 edições aí, então várias participações aí simultâneas em mais de uma edição. Obrigado aí pela sua presença. Por estados da federação aqui, olhando 6 edições aqui, São Paulo, Minas, Bahia, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Distrito Federal, Santa Catarina, com mais de 100 inscritos nas 6 edições. Faixa etária, aí a gente está, em média, a gente tem inscritos aí entre 36 e 50 anos, a maior parte dos inscritos. 2/3 são homens, das inscrições das 6 edições. Por carreira profissionais, a maior parte são profissionais da área de TI, mas temos um grande número aí, segundo colocado, discentes de graduação, um número bem interessante. Na área de TI também gestores, 3ª posição, profissionais de outras áreas, em 4ª posição, docentes também, então olha só, discentes de pós, então um número bem grande aí em relação às carreiras profissionais. E áreas de formação, pessoal de computação e tecnologia em 1ª posição, em 2º, administração e economia, 3º, engenharia, 4ª posição, biológicas, 5ª posição, ciências sociais, então gente de praticamente todas as áreas do conhecimento, participando do Tech Talks. Nível de formação e escolaridade, pós-graduação completa, é o maior número de inscritos, 868, mestrados, 2ª posição, ensino superior completo, 3ª posição, então a maior parte tem ensino superior completo. Área de atuação, setor de atuação, a maior parte dos inscritos são profissionais, né, das nossas universidades federais, né, os profissionais de TI, mas também seguidos de outros profissionais de educação, pesquisa, alguns não trabalham, setor público, governamental. Tivemos vários colegas aí de vários ministérios, prazer, obrigado pelo prestígio, pessoal. Outras áreas de atuação, saúde, consultoria, indústria, financeiro, enfim. Porte, tipo de organização, maior parte de universidades federais, né? Legal, outros que não trabalham, né? Estão buscando aí recolocação profissional, em 2ª posição. Instituições de órgãos públicos, 3ª posição, outros tipos de universidade não federais. Tivemos várias universidades aí municipais, estaduais, particulares participando aqui do evento, outros portes de organização, grandes empresas, outras organizações. E os rankings aqui de cada uma das 6 edições, fizemos aqui agora o levantamento de todas as instituições. Na primeira edição, Unifesp, primeiro colocado, uma instituição estadual de São José dos Campos, ficou em 2º colocado, Estevão Ferri. E a Federal do Cariri, em 3ª posição, primeira edição do Tech Talks. 2ª edição, Unifesp, depois Cariri e Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre na 2ª edição. 3ª edição, sempre Unifesp, Cariri em 2º, Bahia empatada com Cariri. Na 4ª edição, o pessoal do MEC abrilhantou com a 2ª posição, Federal do Paraná em 3ª posição. Na penúltima edição, além da Unifesp, tivemos o pessoal de Alagoas em 2ª posição, Paraná em 3ª empatada com Viçosa. E nesta 6ª edição, depois da Unifesp, Federal do Rio Grande do Norte conseguiu aí a 2ª posição hoje. Obrigado, pessoal. Rio de Janeiro abrilhantou também esta edição, 3ª posição. 4ª posição empatada, Federal Triângulo Mineiro, Universidade de Brasília, Federal de Goiás. Em 7ª posição empatada, Federal do Tocantins, Federal de Juiz de Fora. Em 9ª posição empatadas, Paraná, Cariri, Santa Catarina e Unilab. Obrigado, pessoal, desta 6ª edição. E agora o top ranking de todas as edições deste ano. Olha só, a Federal de São Paulo, primeira colocada. Cariri ficou em 2ª posição. 3ª, Paraná. 4ª, Bahia. 5ª posição, Rio Grande do Norte. 6ª, Tocantins. 7ª, Ciência Saúde, Porto Alegre. 8ª, Triângulo Mineiro. 9ª, empatada, Federal do Paraná, Tecnológica, Federal do Paraná, junto com Federal do Mato Grosso do Sul. 11ª posição, Rio de Janeiro. 12ª posição, Federal Fluminense, Alagoas, empatada com Lavras na 13ª posição, Juiz de Fora em 15ª posição. 16ª posição, aquela escola estadual de São José dos Campos, ficou em 16ª posição, ultrapassando várias outras universidades federais. 17ª posição, Viçosa. 18ª, Santa Catarina. 19ª,
Alfenas, Minas Gerais, empatada com o Juiz de Fora, 19ª posição. Então, esse foi o ranking dessas 20, top 20 das 6 edições deste ano. Ano que vem a gente volta em março, sempre mantendo sempre a quinta-feira, nesse horário. Então, teremos 3 edições, depois vem a Copa, mais 3 edições no segundo semestre. Então, 6 edições ao longo de 2026. Vocês vão ter aí acesso a esse material também. E a sua universidade pode participar conosco, né? Você pode ajudar na organização, tanto na agenda, na divulgação, na coorganização, indicar palestrantes, integrar comitês, que a gente possa crescer esse evento, oferecer apoio institucional. Temos o apoio, né, da Unifesp, sempre nos bastidores aqui, na coorganização também. Então, a sua universidade pode participar dos vários comitês aí, dentro do Tech Talks, e também oferecer algum tipo de apoio institucional de algum setor para a gente abrilhantar o evento. E é isso, então, a Unifesp espera que a gente tenha sempre representantes locais da sua universidade ajudando no evento, né? E é isso, né, Alexandro? Temos aqui colocando aqui a lista de presença aqui enquanto o Alexandre fala. Obrigado, Fábio, né, por abrilhantar e por conduzir esse trabalho, né? Quem vê só 2 horas de evento, mas eu sei o trabalho que isso dá para organizar, contatar, organizar e fazer tudo funcionar. Dizer o seguinte, principalmente para todas as equipes, pessoas que estão aqui, que a gente está aceitando ideias, né, e sugestões para o próximo ano. Acho que a gente não pode recuar desse espaço, desse momento de troca de experiências, e aí pensar, inclusive, não só se alguém tivesse novos formatos, ou aproveitar esse próprio evento para fazer novas mídias, né, com o conteúdo que a gente já está trabalhando, a gente já tem um site, disponibiliza o material, mas o conteúdo que aparece aqui é muito rico, né, e aí até ia indicar, assim, eu sei que na Unifesp, infelizmente, a gente não tem, mas eu sei que muitas instituições têm TV, tem rádio, tem outros mecanismos de comunicação, e muitos dos conteúdos que a gente trouxe aqui podem ser, inclusive, divulgados para a comunidade externa por esses mecanismos. Então, deixar essa sugestão de quem tiver esses veículos de comunicação, poder fazer uma parceria, pode ser bem bacana também, tá bom? Mas, principalmente, agradecer ao CGTIC, né, que na figura dos seus dirigentes, dos dirigentes das diversas TIs das instituições federais de ensino, tem apoiado e participado dos Tech Talk das federais, e que no próximo ano continuamos. É isso. Que legal. Então, o link do formulário da participação de hoje já está aqui no chat. Já faça a sua avaliação, né, os seus comentários. E queremos, neste momento final, de agradecer em especial à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que pela parceria desta 6ª edição, celebrando 2 décadas de excelência e inovação com os sistemas SIG, né, muito conhecido aí, por quase a maior parte das universidades usa o sistema SIG. Nosso reconhecimento ao CGTIC, o pessoal da Andifes, MEC, o apoio institucional pela articulação que fortalece a colaboração entre as universidades federais. Agradecemos também o Exley Viana, Henrique Dutra, pelas apresentações técnicas de altíssimo nível, compartilhando experiências práticas que inspiram e transformam a gestão de TI no ensino superior público. E agradecemos a você que nos acompanhou ao vivo, nos enviou perguntas, participou ativamente. O Tech Talks das Federais existe pela comunidade e para a comunidade. E encerramos 2025 com a certeza de que construímos juntos um espaço permanente de aprendizado, inovação e colaboração. Nos vemos, então, em 2026, com novos encontros, novos desafios e muito aprendizado coletivo. Até breve e ótimo encerramento de ano a todas e todos. Boas férias para quem vai ter férias, bom recesso, bom descanso. Ho, ho, ho.